vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Eu vou carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Causos e Causas. Hoje recebemos o Dr. Leonardo Moreira Santos. Ele é advogado com mais de 20 anos de exercício profissional na área civil e professor de direito há cerca de 2 décadas. Graduado, especialista em direito processual civil e mestre em direito pela Unicap. Ele leciona em cursos de graduação e pós-graduação. Na OAB Pernambuco, possui uma sólida trajetória institucional, tendo sido diretor-geral da ESA, chefe de gabinete da presidência na gestão de Bruno Batista e diretor-tesoureiro da CAAP, além de integrar comissões estaduais e nacionais. É também membro do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito da Família, e membro da ANEP, Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. Doutor Leonardo, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, André, pelo convite, pelo espaço, né? E já aproveito para saudar tanto a você como todos aqueles que nos assistem. Muito bem. Doutor Leonardo, o senhor já vem aí há 2 décadas, né, dividindo entre sala de aula, tribunais e gestão da OAB, né? Eu queria... mas quando foi que as portas do escritório, né, quando as portas do escritório se fecham e o notebook desliga na sexta-feira à noite, eu queria que o senhor falasse para a gente quem é o Leonardo em casa. Eita, essa pergunta, André, eu acho que é que me deixa bem satisfeito em responder. Eu sou um cara normal, vamos assim dizer, conhecido como Léo, deixe de ser o doutor Leonardo, doutor Léo, para ser simplesmente Léo ou Léo Moreira, né? Um cara de família, né? Eu sou casado, eu tenho, né, um filho, minha esposa tem 3 filhos, então nós somos meu com 3 dela, somos 4, comigo é uma família de 6 pessoas, com 2 cachorros, moramos no Recife, né? Eu tenho pais ainda vivos, graças a Deus, tenho uma única irmã e uma centena de amigos. E sou um cara que gosto de ler, sou um cara que gosto de tomar a minha cervejinha no final de semana, tomar o meu vinho, gosto de música, enfim, gosto de dançar, gosto de me divertir, ir ao cinema. Então, me considero, dentro de uma normalidade, abre aspas, um cara normal, né? Eu acho que um cara feliz, graças a Deus, né? Sou cristão, né? Frequento, né, a igreja todos os domingos, vou ao culto, e um cara amigo de todos, né? E, sobretudo, amigo dos amigos. Muito bem. Doutor, existe alguma paixão, algum hobby ou atividade
física que o senhor pratique e que seus alunos ou clientes nem imaginam? Sim, sim. Todos os dias, André, diariamente eu pratico. Pode ser que o meu corpo aqui não entregue aquilo que eu faço, mas eu sou praticante de CrossFit, né? Eu faço CrossFit, eu treino CrossFit de segunda a sábado, domingo não, como eu falei, eu vou à igreja, de segunda a sábado e também, né, quando dá, eu troco um dia ou outro do treino por um treino de corrida, né? Eu corro. Hoje eu não tenho ainda essa pretensão de ser maratonista, mas consigo correr uns 10 quilômetros, né, com uma certa tranquilidade. Olha só que legal. E me diz uma coisa, em 20 anos aí, lecionando direito, né? Qual foi o causo mais inusitado, engraçado, ou o maior improviso que o senhor já teve que fazer diante de uma turma de graduação ou pós-graduação? Olhe, André, o que eu costumo dizer é que o que tira o professor daquele roteiro, que todo professor ele tem que preparar a aula, né? Mesmo aquele que tenha muita experiência, como eu entendo até pelos anos que eu tenho de docência, né? 20 anos lecionando eu tenho, todo professor tem que preparar a sua aula para poder passar o conhecimento para o aluno, né? De uma forma, no mínimo, né? Eu costumo dizer, o professor ele pode, né, ter as suas características, mas o mínimo ele tem que passar o conteúdo de forma correta. Mas o que tira o professor do roteiro são as perguntas dos alunos. É quando aquele aluno faz uma pergunta, sobretudo a pergunta inesperada. E muitas vezes quando você tenta interagir com os alunos. Então, duas coisas me chamam a atenção. Um é que quando eu leciono, né, falando sobre execução de alimentos, a gente fala, né, do qual o procedimento, né, que aquele credor de alimentos deve promover no judiciário para tentar receber aqueles alimentos em atraso. E o aluno, eu acho que é a aula, acho não, tenho certeza, é a aula que mais tem perguntas. E quando o aluno ele vai perguntar, ele diz assim, professor, é porque o meu vizinho está com problema de alimentos. Professor, é porque um primo do meu primo está com problema de reconhecimento de paternidade. Então, você já sabe que não é o primo do primo, que não é o vizinho do vizinho, é ele mesmo. E teve uma vez que um aluno falou assim, porque o meu primo, né, e aí quando ele falou, acho que outro, né, se empolgou com o primo e disse, vou pegar o exemplo. Ele disse, professor, eu estou com um caso na minha família que é um irmão que teve um filho agora, né, de um namoro, e está querendo saber como é a questão do pagamento de alimentos. Inclusive, ele não tem certeza se é o pai, né, da criança, quer saber como é que faz a questão, né, do reconhecimento de paternidade, teste DNA, e aí ele não, acho que não esperava que a turma conhecesse ele. E aí a pessoa falou assim, rapaz, deixa de ser mentiroso, tu é filho único. E aí, na hora, ele ficou totalmente, né, sem reação. E eu disse, calma, calma. De repente é o irmão imaginário dele. Ou seja, ele, né, caiu nesse erro. Então, isso foi um caso bem interessante. E outro que, às vezes, é o aluno que responde sem pensar. E eu queria dar um exemplo que era falando, né, de que determinados bens não podem ser penhorados, né, sofrer restrição da justiça. Aí se diz que são bens impenhoráveis, né, como, por exemplo, um bem de família, né, de regra. E aí eu disse assim, olha, tem certos exemplos, né, de bens que eles não podem sofrer penhoras. São bens, aí fiquei, né? Tipo aquele Rolando Lero na antiga na escola do professor Raimundo. São bens tentando fazer, né? São bens, e ninguém respondia. Eu disse, olha, começa com a letra I. Aí um aluno que respondeu logo rápido disse, professor, já sei, são bens hipotecáveis. Eu falei, não, querido, porque hipoteca é com H. Mas, enfim. Então, são alguns causos que a gente tem desses 20 anos, né, de docência. Eu podia aqui lhe dizer vários. E só para finalizar, se tem uma coisa que é engraçada, André, para o professor, é quando ele vai fazer chamada.
Porque, meu amigo, é cada nome hoje em dia dessa geração. O que tem nome de artista, né? Mas for Fábio Júnior, Roberto Carlos, isso tá ótimo. Mas é Kevin Costner. Aí o Kevin Costner, meu nome é de Hollywood, professor. Né, um dia desse, o nome dele era Riquelme. Aí eu disse, olha, sua mãe devia ser muito fã de Riquelme, né? Que jogou na seleção da Argentina. Ele fez, não, professor, é Riquelme, que tocava numa banda, Aviões do Forró, era no Olha só. baterista. Então, enfim. Então, os nomes também são bem engraçados, mas enfim, o professor tem muita história para contar. Tem. O professor tem história demais para contar, realmente. Doutor Leonardo, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que o senhor enxerga o processo civil na advocacia privada contemporânea. Veja, o processo civil, vamos dizer o seguinte, é uma das ramificações do direito, como diversas outras, né? O trabalho, o penal, né? O eleitoral, o previdenciário. Mas o processo civil, ele não é fácil, André. Ele não é fácil, né? É uma ramificação que é, eu costumo dizer, uma das mais difíceis, né? Porque utiliza, né, muita legislação, são muitas leis, apesar que a nossa principal é o nosso Código de Processo Civil, né, chamado de CPC, que é uma lei até, né, nova, vamos assim dizer. O nosso CPC ele é de 2015, de 2015. Então, para você ter ideia, o advogado como eu, que tem mais de 24 anos de experiência, ele teve que estudar, passar a aprender uma nova legislação para ser utilizada, porque a gente tem, dentro das nossas leis, muitas vezes nós temos complementações, né? Se coloca um artigo aqui e acolá, mas você mantém, né, a estrutura daquela lei. No nosso caso, na lei processual civil, não. Ela praticamente ela foi resetada, né, e iniciada ou reiniciada em 2015. Então, é uma legislação que, na prática, ela precisa ser estudada, porque ela é longa, né, ela tem muitos artigos e, consequentemente, ela gera muita jurisprudência, que são as repetições de decisões. Então, para aquele advogado iniciante ou para aquele estudante de direito, é muito importante estudar o processo civil, porque ele está diariamente em debate no judiciário, seja no juiz de primeira instância, ou seja, naquele juiz que recebe a nossa causa de forma, né, inicial, seja, né, nos nossos tribunais superiores, né, no nosso Supremo Tribunal Federal, no nosso STF, o nosso STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça. Uhum. E me diz uma coisa, doutor, ele ainda é tratado por muitos como pura burocracia, mas né, como o advogado experiente pode transformar em uma arma de estratégia diária no cível. Veja, eu costumo dizer o seguinte, que a lei por si só, ela não é muito simpática. Nós temos, né, diversas leis, e especificamente o caso da Lei Processual Civil, né, nós temos as que se aplicam nessa ramificação, e nós temos, né, artigos bons e artigos não tão bons, e, vamos ser sinceros, artigos ruins. E esses ruins, muitas vezes, fazem com que o advogado ou a advogada se incomode. E o que eu costumo dizer é o seguinte, eu digo, olha, o artigo ele pode ser ruim, mas se ele não for inconstitucional, não tem o que fazer. Você tem que tirar o coelho da cartola e aí você tem que tentar interpretá-lo da melhor forma possível para o seu cliente, sobretudo para a sua causa. Então, eu acho que uma junção de interpretação de lei com a aplicação de boas decisões, né, que aplicaram aquela lei, faz com que o advogado e a advogada tenham uma boa vantagem. Muito bem. Doutor Leonardo, como membro da IBDFAN, né, o senhor atua em uma das áreas mais delicadas da advocacia privada, onde as emoções elas se misturam muito, né, ao patrimônio principalmente. Como que a docência te ajuda a preparar os novos profissionais para lidar com o desgaste psicológico? Veja, eu costumo dizer que o advogado, né, que atua na área de direito de família, ele tem que ter um pouco também de uma preparação, né, na área de psicologia. O advogado que lida com conflitos familiares,
seja aquele conflito apenas restrito a esposo e esposa, seja aquele conflito que envolve, né, esposo, esposa e filhos, ou seja, quando se tornam pais, genitor, genitora e os filhos. E aí esse tipo de conflito tem o advogado e advogada, ele precisa de uma preparação também na esfera da psicologia, para, sobretudo, saber ouvir, né? Ouvir aquela demanda, ouvir aquele conflito, o conflito que vai gerar aquela demanda. Porque ali a gente está recebendo pessoas que já estão emocionalmente desgastadas, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, quando você olha para um prédio de edifício e olha ali aqueles andares, aquelas luzes acesas, eu costumo sempre dizer o seguinte, cada janela tem a sua história, né? Então, nesses meus 24 anos de experiência, eu posso lhe dizer que eu já ouvi de tudo. Pode parecer que as situações de família são idênticas, mas não são. Elas podem ser parecidas, mas cada uma tem a sua característica. Então, o que eu passo para os meus alunos quando eu falo sobre isso, ou até mesmo quando eu converso com os meus clientes, ou converso com colegas advogados sobre isso, é que a gente tem que ter além de muita maturidade, muita moderação. É preciso que o advogado, dentro, né, desse conflito, seja, quando possível, quando necessário, aquele elo de moderação, porque muitas vezes é uma pessoa moderada que consegue, né, pôr um ponto final em um conflito envolvendo uma relação familiar. Muito bem. Doutor Leonardo, o senhor vivenciou aí 3 grandes pilares da OAB de Pernambuco. A educação, né, na Escola Superior de Advocacia, a política institucional como chefe de gabinete do ex-presidente Bruno Batista e o acolhimento financeiro e social como diretor, né, tesoureiro da CAAP. O que essa bagagem administrativa completa, né, te ensinou sobre o que a advocacia da base mais precisa hoje? Olha, sua pergunta, André, é bastante relevante. Eu costumo dizer o seguinte, a OAB, o sistema OAB é uma nave-mãe, né? E nesta nave-mãe nós temos 2 braços. Um é o braço assistencial, que é a nossa CAAP, que é a Caixa de Assistência, né? E nós temos o braço educacional, que é a nossa ESA, que é a nossa Escola Superior da Advocacia. E pode parecer que o advogado ele é um profissional muito bem-sucedido. Claro, nós temos advogados bem-sucedidos, mas não são todos, não é a regra. Então, a OAB ela ajuda muito a advocacia na CAAP, né, na assistência. E quando eu fui diretor tesoureiro, eu vivenciei diariamente isso, o advogado que precisava de um plano de saúde um pouco mais em conta, um plano odontológico, né, um auxílio, uma ajuda à advogada, aquela advogada autônoma que acabava de dar à luz, né, e precisava de um certo auxílio financeiro, né, para poder, né, se manter naquele período que ela ia passar ali, né, ausente do escritório porque precisava cuidar, né, do seu bebê, né, advogado que ia ao fórum e precisava de um espaço para estacionar o seu veículo de forma gratuita, sem pagar por isso, né, sem ter que colocar o carro em algum local pago. A Caixa ajudava nesse sentido. Vacinação, para poder fazer com que o advogado tivesse menos custo, né, quando precisasse se vacinar, então uma vacinação de forma gratuita. Então, o sistema OAB sempre se preocupou em que aquele valor que é pago pelo advogado anualmente, que é a nossa anuidade, pudesse ser revertida para que ele não sentisse, né, como tivesse apenas pagando sem ter nada em troca. Então, a nossa CAAP já faz isso com esses serviços que, por exemplo, aqui eu exemplifiquei, e vivenciei isso na ESA, quando eu fui diretor-geral da escola, né, e fiz com que os cursos fossem cada vez mais em conta, em valores módicos, né, unicamente para que o advogado pudesse pagar uma inscrição. Na época, nós criamos um cashback para que aquele valor que o advogado pagasse pelo curso, que já era um valor baixo, mas que um percentual voltasse para ele, para que ele pudesse, né, novamente, né, realizar um curso, porque a ideia não é
ter lucro propriamente dito, é fazer com que o advogado tenha cada vez, né, mais curso para se capacitar, porque conhecimento é o que transforma, né? As pós-graduações que nós temos na escola, desde a minha época, é uma pós-graduação de valores também módicos, né? Acredito que na qualidade que nós temos do corpo docente, dos professores que ministram a aula, da estrutura física para receber os alunos e do valor que é pago, eu desafio qualquer uma em Pernambuco, né, que tenha, né, essas características, né, que agreguem esse serviço. Então, nós temos congressos também, né, em valores também módicos, trazendo palestrantes do país afora, para que o advogado sinta que aquilo que ele pagou como anuidade volta numa capacitação para ele, né? E quando eu tive, aí fechando, né, na chefia de gabinete do presidente Bruno Batista, eu acho que eu tive, André, num período mais difícil, né, que nós vivenciamos, né, vamos eu, você e todos que estão nos assistindo, né, que foi a pandemia. Então ali eu vi a dificuldade, né, que a advocacia passou quando tudo fechou, porque o cliente estava dentro de casa, o fórum não abria, o advogado muitas vezes, né, com medo de contrair, né, aquele vírus, o advogado dentro de casa, não todo mundo com problemas na época, você deve lembrar, psicológicos. Então, na época eu me lembro que foi, muito, de repente algumas pessoas não sabem, mas a OAB chegou a entregar, foi feita na época um cadastramento, né, via CAAP, como eu falei há pouco, eu estava na chefia de gabinete, mas como a Caixa é um braço, né, assistencial, e a OAB, a nave-mãe, tudo é feito de forma, né, vamos assim dizer, né, combinada, né, acertada entre os presidentes, e se entregou cesta básica. Teve advogado que estava numa situação tão complicada que foi necessário que a OAB, através da Caixa, entregasse cesta básica. E se colocava um caminhão, né, ou carros e saía entregando cesta básica Pernambuco afora. Então, vivenciei esse momento difícil, vivenciei a OAB fechada, a Casa da Cidadania, a Casa da Advocacia fechada, sem poder receber os advogados, né, por conta daquela restrição, né, que nós tínhamos à época, né, de movimentação na rua, enfim, né, aquela dificuldade de aglomerar, como assim era dito. E vivenciei ali também naquela época como chefia de gabinete, enquanto, né, as pessoas que iam falar com o presidente, né, aguardavam, né, dificuldades, mas também muitas vezes histórias bacanas, né, de advogado que começou, né, de uma forma muito, muito humilde e estava ali na OAB para agradecer o apoio da OAB, agradecer, né, o apoio que recebeu. Muitas vezes o advogado, né, do sertão que sofria ali uma violência em desfavor das suas prerrogativas e precisou da OAB para que a OAB atuasse, agisse junto, né, àquela autoridade, né, que desrespeitou a prerrogativa. A OAB agiu, atuou e o advogado foi à OAB para agradecer pessoalmente. Enfim, então, eu costumo dizer que nessa minha caminhada aí que eu iniciei em 2015, eu conheço a OAB do seu início ao seu fim, naquilo que ela promete, daquilo que ela entrega e para aquilo que ela serve. Muito bem. Doutor Leonardo Moreira, a gente está aí a vésperas do Tribunal de Justiça de Pernambuco anunciar para a OAB que abriu-se a vaga, né, de desembargador que vai ser preenchida pelo 5º Constitucional da Advocacia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua bagagem que o senhor possui de mais de 20 anos, né, da advocacia e também como professor de direito, se o senhor é pré-candidato a uma dessas vagas. Isso. A esta vaga, né? Isso. Na verdade, como você falou, nós só temos uma vaga. Recentemente, eu digo recentemente, ainda neste mês, o desembargador Eduardo Sertoli se aposentou. Então, ele já está aposentado, ele se aposentou às vésperas do recesso junino do Judiciário. Então, possivelmente agora, no mês de julho, a OAB deve ser oficiada, né, para que, de fato, ela indique, né, o nome, né, os nomes, né, que vão concorrer a esta vaga. E é uma vaga que é destinada exclusivamente, né, à advocacia, né, advogados e advogadas que tenham experiência, isso vai vir devidamente discriminado no edital.
eu desde janeiro, André, eu aprendi com o finado governador Eduardo Campos que só se trata de eleição no ano de eleição, né? No ano passado, em 2025, né, algumas pessoas, quando já tomaram conhecimento do que o desembargador se aposentaria em 2026, começaram a circular, né, já como, né, possíveis pré-candidatos, né, demonstrando o interesse em concorrer à vaga. Eu fui procurado no ano passado, né, por um grupo, né, porque eu acredito que, né, nessa minha vida de OAB eu aprendi que não existe projeto pessoal, existe projeto de grupo. Fui procurado por um grupo, né, que queria lançar meu nome e eu disse, olha, eu só trato disso em 2026. E neste ano, né, quando eu alinhei tudo, né, alinhei com família, alinhei com o escritório, né, com sócios, e aí eu procurei a presidente Indizanella, né, que é quem vai comandar, né, esse pleito, para dizer que tinha interesse em concorrer a essa vaga, né, e aí ela me ouviu e disse, é legítima a sua candidatura, né, pode, né, de fato fazer a sua pré-candidatura e no momento certo, adequado, vai sair o edital e todos, né, que assim se habilitarem concorrerão. E aí eu venho desde janeiro, né, nessa minha pré-candidatura, né, como pré-candidato, né, ouvindo a advocacia, né, passando a minha experiência, como você bem falou, são 24 anos de advocacia, são 20 anos como professor, são mais de 11 anos, né, trabalhando de forma voluntária no sistema OAB, né, com um grupo, né, apoiado por um grupo de amigos, grupo de ex-diretores da OAB, né, que fizeram parte e que eu fiz parte das respectivas diretorias, e acreditando que, né, neste momento eu estou preparado, né, por conta disso que eu falei. Eu acho que essa vaga precisa ser preenchida por alguma pessoa, seja ele né, de gênero masculino ou feminino, que tenha experiência, que tenha, sobretudo, atuação na área, porque é uma vaga para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? Nós temos, né, para exemplificar, né, vagas também que são preenchidas no Tribunal do Trabalho, né? Então, para aqueles advogados que atuam mais nessa área, e para advogados também que atuam na área federal, nós também temos essa vaga, né, para o TRF, por exemplo. Então, temos TRF, que é a Justiça Federal, nós temos o TRT, que é a trabalhista, nós temos o TJPE, que é a estadual. Então, esses meus 24 anos como advogados, né, como advogado, são anos de atuação exclusiva na Justiça Estadual. Então, né, essa minha caminhada é uma caminhada que não se restringe à capital, André. Né, eu tenho processos espalhados em todo Pernambuco, né, além de Pernambuco, obviamente, mas estamos falando aqui de Pernambuco. Então, eu comecei a advogar, o processo na era físico, né, eu sou aquele advogado que a gente costuma dizer de barriga no balcão. Né, eu ia ao fórum, né, encostar minha barriga no balcão para, né, ser atendido, né, para, né, consultar o processo. Hoje não, nosso processo é eletrônico, você consulta ele da sua casa, do seu escritório, de qualquer lugar, do celular, inclusive. Então, nessa minha caminhada, eu aprendi muito, né? Comecei a estagiar, acho que tem gente que está nos ouvindo aqui que não era nem nascido. Em 1999, foi meu primeiro estágio. Entrei na faculdade em 97 e desde então nunca mais parei. Nunca mais parei. Não tenho pai advogado, não tenho mãe advogada, né? Eu tenho uma única irmã, como eu falei no início da nossa entrevista, que ela é advogada, mas não exerce, né? Então, na minha família, eu sou o único advogado. Falei para você que a minha esposa ela é advogada, mas advogada numa outra área, advogada concursada. Então, eu acho que essa vaga é uma vaga que requer vários requisitos. E acho que é importante que tribunal, OAB e sociedade consigam conversar, consigam dialogar, sabe, André? Então, eu acho que quando a gente possibilita que uma pessoa que tenha história da OAB, né, possa ocupar essa vaga, eu acho que ganha todo mundo. Ganha um tribunal que recebe um desembargador ou uma desembargadora, né, que tem, né, em seu currículo, né, aquele trabalho voluntário, que conheceu a advocacia, né, as dores da advocacia, porque eu sempre respondo, me perguntam assim, Léo, você que tem toda essa experiência, advogar está difícil? Eu sempre respondo, advogar é difícil, né? Então, nunca houve na advocacia momentos de facilidades, né? A história, ela muda,
a advocacia, consequentemente, muda com a história, mas ela recebe também todos os desafios da nossa realidade. Então, eu venho acompanhando esses desafios. Então, é importante que o tribunal receba um desembargador que conheça essa dificuldade, que conheça o advogado da capital, sabe, André? Mas conheça também o advogado do interior, né? Quando eu assumi a AESA como diretor-geral, eu disse, olha, aqui a gente vai entregar cursos, pós-graduação, vamos fazer congressos, palestras em todo o Pernambuco. E aí lá eu disse, aqui a gestão vai ser do cais ao sertão, porque eu já tinha rodado todo o interior do Pernambuco, seja como chefe de gabinete, seja como tesoureiro da Caixa, quando eu fui, seja quando eu fui palestrante da OAB. Quando eu entrei na OAB, você falou muito de processo civil, eu entrei na OAB em 2015. Eu entrei numa comissão da OAB e, posteriormente, o presidente da OAB na época era Pedro Henrique, um querido amigo, e eu entrei para fazer a caravana do CPC, que era para nós, eu e outros colegas professores, falarmos no interior todo de Pernambuco, né, como seria esse novo CPC, como eu falei logo no início da sua entrevista, do CPC de 2015, essa lei que tinha sido resetada, né, e iniciada do zero. Então eu vi as dificuldades, vivenciei uma pandemia na advocacia, vi tudo aquilo que o advogado ele precisa. E, sobretudo, vi que o advogado que está mais distante da capital precisa de um diálogo com o tribunal. Então, se a gente tiver um representante no tribunal, que seja aquele representante que a advocacia conheça, né, conheça ele não apenas como advogado, mas conheça ele também com serviços prestados, eu acho que isso faz com que essa relação tribunal, advocacia, OAB e sociedade fique cada vez mais forte. Doutor Leonardo, a gente está se aproximando para o final, mas nós temos aqui o nosso ping-pong, que são perguntas rápidas e respostas ligeiras. Um destino de viagem inesquecível. Itália. Itália. Uma música que não pode faltar na sua playlist. Olha, eu sou, André, pagodeiro raiz. Inclusive, viu, numa determinada TV vai ter agora um programa, uma série que é para falar sobre o pagode dos anos 90. Então, eu adoro pagode e não vou indicar uma música. Vou dizer esse gênero de música que é pagode. Eu sou pagodeiro, apesar de ser fã também de Roberto Carlos. Qual é o seu prato favorito, aquele prato que te conforta? Olha, tudo que tiver uma massa, o seu amigo aqui, ele come com muita satisfação. Então, uma massa, seja com uma carne, seja com peixe, seja com camarão, uma lasanha, eu adoro. Lasanha, quando falo de lasanha, eu só lembro do Garfield. Eita. E do meu filho. Eita. Meu filho é louco por lasanha. E quem não? Um livro marcante, que não seja de leis, que não seja de direito. Olha, recentemente eu li um livro bem bacana, tá? Que é um livro que conta a história de Luciano Huck, né? Que esse nosso apresentador, inclusive ele falando sobre as experiências dele e quando ele quase vem a óbito, né? Quando um avião que ele se encontrava com a família dele, né? Com a esposa e com os filhos, teve que fazer um pouso forçado e aí ele repensou em todos os valores da vida. Esse livro me marcou muito. Eu acho que a gente precisa, sabe, independentemente de quem contou essa história, a gente precisa diariamente, sabe, repensar nos nossos valores. Eu acho que a gente passou aí por um período de pandemia, como eu já citei aqui, a gente viu que a vida é muito curta. Então a gente tem que diariamente viver como se fosse o nosso último dia, porque eu acho que Deus ele não nos prometeu o dia posterior. Então a gente tem que viver esse dia como se fosse o último. Se não tivesse escolhido direito, qual profissão teria seguido? Não tenho a menor dúvida, meu amigo. Psicologia. Psicologia. Olha. O que mais te tira o sorriso do rosto no dia a dia? Eu acho que é saber tomar conhecimento, né, de alguma fala ou de alguma ação de uma pessoa que você ama, de uma pessoa querida que lhe decepciona. Acho que a decepção me deixa realmente muito triste. Leonardo Moreira, por ele mesmo. Olha, eu sou um cara feliz com a vida, graças a Deus, com muitos amigos, temente a Deus, né? Amando a mulher que eu tenho, a minha família, os meus filhos, enfim, os meus pais, todos aqueles que estão próximos a mim. Então, sou um cara feliz. É isso aí.
Doutor Leonardo, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado, viu? André, eu agradeço a oportunidade, né, esse espaço e, sobretudo, a você, né, pela sua condução, né, pela sua simpatia, né, pelas suas perguntas, por ter me deixado aqui, eu acho que como todos que você entrevista, bem à vontade. Muito obrigado, né, você, né, e um abraço, né, a todos que nos assistem. Muito bem, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Não se esqueça, compartilhe esse episódio para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Toque o sininho, dá o seu like e siga o Causos e Causas lá no Instagram, causos.causas, e o nosso site causoscausas.com. E não deixe de se inscrever no canal da Elo TV aí no YouTube. Um grande abraço e até a próxima!